Queridos, abrimos as nossas Bíblias, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8. Quando você localiza a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus e apresentar à igreja a Adriana, Daniel e Guilherme. Nossos irmãos estão conosco, não é a primeira vez, mas estão conosco nos visitando, nós estamos alegres. Deus abençoe a presença de vocês. Vamos recebê-los como bem-vindos, vamos dizer todos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Vocês são de fato bem-vindos. O Senhor é conosco neste lugar e nós nos alegramos em poder aprender juntos da palavra, em estarmos juntos meditando o que Deus tem ao nosso coração. Vocês encontraram a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. Amém? 2 Coríntios 8. Os amados podem se sentar, por gentileza. 2 Coríntios 8, a partir do verso 1. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na minha versão. Acompanhe, por favor. 2 Coríntios, capítulo 8. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. E o versículo 9 encerra dizendo assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Assim como nosso irmão orou, não haja sonolência em nosso meio, né? Difícil, né? Domingo à tarde, depois do frango assado e da maionese, bate aquele sono. Não sei se vocês têm o costume de tomar um cafezinho depois do almoço. Tem gente que toma um cafezinho para dizer assim: ó, eu vou despertar para não ficar muito sonolento, mas o sono vem do mesmo jeito, né? Domingo à tarde é difícil. Mas, queridos, nós vamos meditar aqui numa porção das Escrituras ao nosso coração. Eu quero comentar com os irmãos sobre uma segunda igreja que nós precisamos visitar. No domingo passado eu não estive com vocês, eu estive ali em Itacaoca, como eu creio que foi avisado os irmãos. Nós estivemos ministrando a palavra de Deus ali na congregação de Itacaoca, aqui tem Ramamatos. Mas o irmão Diego trouxe para nós uma meditação da palavra. Ele começou falando sobre uma igreja que nós precisamos visitar. Quem lembra qual foi a igreja que foi mencionada no domingo passado, irmãos? A igreja de Jerusalém. Muito bem, os irmãos estão atentos, né? Sinal de não dormiram no culto do domingo passado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu espero que nós não dormamos hoje também. Nós vamos então continuar falando sobre uma outra igreja que nós precisamos visitar. E por que nós estamos tocando nesse assunto? Nesse mês de novembro, a igreja de Guarda completa 18 anos. Nós estamos agradecidos a Deus pelos 18 anos da igreja de Guarda. Inclusive, o irmão Elber, ele tem um aviso para dar aos irmãos. Ele vai estar ministrando aos irmãos esse aviso no final do culto, se assim tivermos a oportunidade, onde nós temos uma programação para o dia 30, o aniversário da igreja, dia 29, às 7 da noite, no sábado, e dia 30 no domingo, às 10 horas da manhã. Mas eu quero falar hoje sobre uma outra igreja que serve de exemplo para nós e que vai entrar nesse tema que nós começamos, que o Diego começou no domingo passado, e que nós ainda temos outras igrejas que nós vamos aprender. Igrejas que precisamos visitar. Começamos com Jerusalém,
E hoje eu quero falar sobre as igrejas da Macedônia. Não é uma igreja só, é mais de uma igreja. E para nós falarmos sobre a igreja da Macedônia, talvez você esteja pensando que o pastor vai falar de dízimo e de oferta, porque parece que falar de dízimo e de oferta é coisa de pastor, né? Mas eu não vou falar de dízimo e de oferta, você vai entender no final. O teor da mensagem não é oferta, pelo menos não no sentido como alguns de nós pensamos, né? Dinheiro, money, ien. Não é isso que eu quero dizer nessa tarde. Mas eu quero falar do exemplo de uma igreja que deixa para nós uma marca importante que nós não podemos perder. Mas antes eu gostaria de começar relembrando os irmãos o contexto histórico. Essa carta, a carta de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos, em Corinto, ele, para lembrar de algumas coisas, que esses irmãos, eles precisavam ser relembrados, eles precisavam ser admoestados. A igreja de Corinto era uma igreja rica, era uma igreja próspera, era uma igreja que, bem abastada financeiramente falando, mas não somente financeiramente falando, a igreja de Corinto era uma igreja próspera em todos os sentidos, era uma igreja de muitos dons espirituais. O apóstolo Paulo escreve essa segunda carta, ele já tinha escrito a primeira, ele escreve a segunda, para continuar respondendo algumas questões e tratar alguns assuntos. E ele aqui no capítulo 8, ele fala sobre, ele cita o exemplo da igreja, das igrejas. Ele fala no versículo 1, irmãos, eu quero que vocês tenham conhecimento da maneira, da graça que Deus deu aos irmãos lá da Macedônia, nas igrejas da Macedônia. E como eram essas igrejas da Macedônia? Vamos então voltar a Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que você voltasse comigo a Atos dos Apóstolos, no capítulo, vamos lá no capítulo 2. Eu não estava aqui, mas eu creio que o irmão Diego, ele começou a falar, deve ter começado a falar com os irmãos por aí. Atos capítulo 2, nós vamos encontrar o início da igreja, e a palavra de Deus nos fala, no versículo de número 42, Atos capítulo 2, o versículo 42 diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. O versículo de número 44 diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Agora eu gostaria que você fosse comigo lá para o capítulo 4 de Atos, o versículo de número 32. Atos 4,32 diz assim a palavra de Deus: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor e da maravilhosa graça que havia sobre todos eles. Aí o versículo 34 diz assim: não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então, irmãos, vamos aqui entender um pouquinho. A igreja, ela começou com o derramar do Espírito Santo. E o derramar do Espírito Santo trouxe um novo entendimento aos cristãos. Os cristãos, eles não conseguiam ver que o seu irmão, que o seu próximo, passasse necessidade, e um outro irmão, tendo alguma outra coisa, tendo um saco de feijão em casa, ele dissesse assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou economizar esse feijão, eu não vou gastar esse arroz agora, eu não vou dar para ninguém, porque pode vir uma crise. O governo pode quebrar e a gente vai precisar dessa reserva. Então vamos fazer o seguinte, vamos guardar. Não. Aqui em Atos capítulo 2 e capítulo 4 nós vemos que eles têm tudo em comum. Eles observam as necessidades dos outros. Eles percebem que algumas pessoas estão menos favorecidas do que eles, o que eles fazem, e eles compartilham. É isso que o texto está dizendo. A igreja em Jerusalém estava assim. Foi assim que o irmão Diego, eu creio que deve ter passado por esse, ou comentado alguma coisa sobre os irmãos, mas o contexto era esse da igreja em Jerusalém. Não havia necessitados entre eles. E para lembrar os irmãos, os primeiros cristãos que aceitaram
aceitaram Jesus. O número começou com 120 e ele cresceu ali através da pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, depois o capítulo 3 vai nos mostrando, de 120 vai para 3 mil, quase 3 mil almas, e depois aumenta para quase 5 mil pessoas. Então era muita gente. Imagine que quase 5 mil pessoas convertidas em Jerusalém, elas estão ajudando umas às outras mutuamente, e ninguém está passando necessidade. O que tem mais, compartilha com o que tem menos, de forma que todos têm em comum. Essa é a situação. Mas o tempo passou. Atos vai narrando para nós a história que o tempo vai passando, mudanças vão acontecendo, e no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, eu gostaria que você abrisse lá no capítulo 8 para que você pudesse entender o contexto. Nós vamos observar as mudanças, alguns anos depois, alguns anos mais à frente, tudo aquilo que era comum, a maneira como os cristãos estavam vivendo em Jerusalém, todo mundo abençoado, mas a situação muda de figura. Atos 8:1 diz assim: Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Nós vamos encontrar aqui em Atos capítulo 8 que uma grande perseguição vem sobre a igreja. E essa perseguição ela vem da parte das autoridades religiosas ali de Jerusalém, a parte do templo, sacerdotes. Nós vemos aqui Paulo, que era um grande fariseu, ele estava sendo preparado para ser um grande líder em Israel, ele estava comandando perseguição, e ele consente na morte de Estevão, e essa perseguição faz com que aqueles irmãos, aquela comunidade que havia de crentes em Jerusalém, que estavam vivendo, que tinham tudo em comum, eles agora não conseguem mais ficar unidos. Em Atos capítulo 8 nós vemos que a perseguição vem, e quando a perseguição vem, eles têm que sair de Jerusalém. Eles começam a ir para outros lugares. O texto fala que eles vão para outras regiões da Judéia e de Samaria, e também para outros lugares. Lembre-se que em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, e aquele povo é batizado com o Espírito Santo, e aquele povo se converte, havia muita gente. Aquele povo que estava ali era proveniente de vários lugares do mundo, não eram pessoas só de Israel, eram pessoas da Europa, de outros lugares da Ásia. E aqui, quando a perseguição vem também, irmãos, essas pessoas elas começam a sair, e elas vão a outros lugares, a perseguição aumenta. A gente vai caminhando, no capítulo 9 nós vemos que Saulo tem um encontro com Jesus, mas no capítulo de número 12 nós vamos encontrar que com aquela perseguição que aconteceu, nós vamos encontrar, irmãos, que somente os apóstolos ficaram, e veja que mesmo os apóstolos que ficaram em Jerusalém, eles também estão passando por necessidade. Os apóstolos, agora está o apóstolo Pedro na prisão, Tiago foi decapitado, e o próximo a ter a cabeça cortada vai ser Pedro, mas milagrosamente um anjo liberta Pedro da prisão. O que nós vemos aqui? Nós vemos que os irmãos são dispersos, eles não ficam em Jerusalém, só quem resiste são os apóstolos, mas eles estão resistindo sob grande perseguição, sob grande pressão. Sabe o que está acontecendo nesse meio tempo? A pobreza vem. A pobreza vem. Em Atos 12 nós encontramos então o apóstolo Pedro na prisão. Nós encontramos também que o apóstolo Tiago, ele foi decapitado. Se você voltar um pouquinho antes do capítulo 12, no capítulo 11 mesmo, nós vamos encontrar no versículo 27, capítulo 11 de Atos 27, a seguir diz assim: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria a todo mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, por aqui a gente consegue entendermos que aquilo que aconteceu no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 de Atos, que todo mundo não passava necessidade, não havia pessoas passando necessidade. Agora a história é outra. O governo romano impõe também uma perseguição. Aqui em Atos 11 a gente vê, esse período era mais ou menos entre os anos de 41 a 45, 46 da era cristã, no primeiro século, e foi nesse período que Cláudio César governava, e Ágabo profetizou que haveria uma grande fome. O historiador judeu Flávio Josefo, no seu livro História Romana, ele fala sobre isso.
a história dos Hebreus, ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa grande fome que veio em todo o Império Romano naqueles dias, por volta do ano 42 a 46, que foi o cumprimento dessa profecia de Ágabo. Então, irmãos, como é que estavam vivendo os irmãos agora em Jerusalém, na região da Judéia? Eles estavam passando necessidade. Eles estavam vivendo um momento diferente do início da igreja. Já não era mais um momento de bonança, de fartura. Veio a perseguição, veio a fome, perseguição das autoridades religiosas, mas perseguição também das autoridades civis, com o Império Romano atrás deles. E nós temos a prova que o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele estava indo perseguir os cristãos. Tudo isso estava acontecendo. E agora, meus irmãos, essa necessidade, ela vai aumentando a ponto de Paulo, quando ele está agora na sua segunda viagem missionária, ele vai passando por alguns lugares que ele já tinha passado antes, e ele agora, passando pela região da Macedônia, ele encontra ali os irmãos, e toda aquela perseguição que havia contra os cristãos em Jerusalém, mas também a fome que havia sido profetizada, que todo o Império Romano passaria por uma grande fome, uma grande crise. Isso aconteceu na Macedônia. E onde era a Macedônia? A Macedônia era uma região, meus irmãos, da Europa, que compreendia alguns lugares importantes do Império Romano, onde havia algumas igrejas, como por exemplo a igreja de Bereia. Nós ainda vamos ouvir uma mensagem sobre a igreja de Bereia. Havia a igreja de Tessalônica, havia a igreja de Filipos. Então, quando o apóstolo Paulo ele está passando ali pela região da Macedônia, visitando essas igrejas, encontrando pessoas e falando de Jesus, ele encontra os irmãos também passando por necessidade. E aí o que ele faz? Ele comenta com os irmãos, é isso que o texto nos dá a entender. Ele comenta com os irmãos que os irmãos lá da Judéia, lá em Jerusalém, eles também estão passando por grande fome, por grande necessidade. Mas Paulo comenta isso não para pedir oferta para os irmãos. Paulo comenta como um pastor, ele está fazendo uma viagem missionária, diz: olha, irmãos, eu sei que vocês estão passando aqui, eu sei que vocês estão passando grande necessidade, mas olha, saibam que o que vocês estão passando não é diferente do que está acontecendo lá. Aqueles a quem o Evangelho foi primeiramente pregado, porque o Evangelho veio pelos judeus, tudo começou com os judeus. João fala, veio para cá nos seus, capítulo 1, versículo 12, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então o Evangelho veio para os judeus, começou lá em Jerusalém, mas a maioria dos judeus rejeitaram, o Evangelho então foi para os gentios. Aí Paulo lembra aos irmãos aqui da Macedônia que eles não são judeus, eles são gentios, eram gregos, convertidos ao Evangelho, e diz para ele: irmãos, eu sei o que vocês estão passando, mas vocês não estão passando sozinhos lá, os seus irmãos, aqui primeiramente foi pregado o Evangelho, eles também estão vivendo isso. E quando Paulo comenta e dá essas notícias, esse relatório aos irmãos ali da Macedônia, o que é que acontece? É uma grande surpresa no coração de Paulo, porque aqueles irmãos, tanto em Filipos, em Bereia, em Tessalônica, eles começam a dizer para Paulo, apóstolo Paulo, pastor Paulo, nós queremos participar de uma campanha, nós queremos participar desta coleta, e junto com os outros irmãos, com as outras igrejas aqui, nós queremos levantar uma oferta e ajudar os nossos irmãos que estão lá na Judéia, passando por necessidade. E isso surpreende o apóstolo Paulo, porque Paulo não pediu isso aos irmãos da Macedônia. Paulo apenas fez um comentário e não fez um pedido de oferta. Mas eles, irmãos, eles voluntariamente dizem: nós queremos ajudar, nós queremos contribuir. Eu penso, e o texto permite-nos pensar que Paulo parece ter dito: não, irmãos, vocês não precisam contribuir, porque vocês talvez sejam mais pobres do que eles, mas eles imploraram. Você já viu alguém implorar para contribuir, irmão? Eu, nos meus 18 anos, eu sou novo, tenho só 18 anos, nos meus 18 anos de vida, irmão, cada perna, eu nunca vi isso, alguém implorar para contribuir. Você já viu alguém implorar? E implorar, irmãos, é rogar, é pedir, é dizer: eu quero contribuir, eu quero participar, não me deixe fora. Foi isso que esses irmãos fizeram. Aí Paulo está lá na Macedônia, ele observa isso e fala: meu Deus, que testemunho. E chega a notícia da igreja de Corinto, e o que ele quer fazer? Ele está, irmãos, impactado com essa palavra. E ele escreve então a segunda carta aos Coríntios. E é lá da Macedônia que ele escreve esse texto que nós acabamos de ler, 2 Coríntios capítulo 8. Ele escreve, irmãos, e por que é que ele escreve essa carta para os irmãos em Corinto, na cidade de Corinto? Se você veio da escola dominical, você vai lembrar que nós comentamos na escola dominical que a cidade de Corinto era uma cidade próspera, uma cidade grande.
Ela ficava, meus irmãos, num lugar onde havia 2 portos. Imagine uma cidade com 2 portos. Hoje isso já é algo bom. Imagine naquela época, há 2000 anos atrás. E ela ligava praticamente os lugares mais importantes da Europa e da Ásia. Os comerciantes que vinham da Ásia com os produtos asiáticos passavam por Corinto. E ali negociavam os seus produtos e dali levavam para a Europa. Corinto era uma cidade que tinha um porto de um lado e do outro lado um outro porto. Então ela era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica, uma cidade multicultural, de gregos, de judeus, de pessoas de várias nacionalidades do mundo. A cultura em Corinto era muito forte, era muito grande. O comércio era volumoso. E lá havia uma igreja, a igreja de Corinto, que nós sabemos, a igreja rica nos dons espirituais. A igreja que Paulo escreve diz: olha, para vocês não falta nenhum dom, não é isso? A igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Mas Paulo, meus irmãos, no meio de tudo isso, ele escreve para aquela igreja contando de algo que estava faltando aos irmãos em Corinto. Estava faltando um coração voluntário. Estava faltando algo maior do que os dons espirituais. Você lembra que em 1 Coríntios o apóstolo Paulo escreve o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. O que é que o Paulo fala no capítulo 12, irmãos? Dos dons espirituais. O que é que ele fala no capítulo 14? Os dons espirituais. E o que é que ele coloca no meio dos 2 capítulos? Ele coloca o amor. Você lembra de 1 Coríntios 13? O amor, ele fala: olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos e fizesse um monte de coisa, eu seria como metal que soa ou como sino que retine. E ele fala: ainda que eu entregasse a minha vida para ser queimado, eu doasse todos os meus bens, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. E a igreja de Corinto era justamente essa igreja, irmãos, em que sobrava tudo. Financeiramente eles eram prósperos, espiritualmente eles tinham todos os dons espirituais. Mas na questão do amor, faltava aos irmãos em Corinto. Porque havia brigas, havia intrigas, havia contenda. No capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo já falou: olha, eu gostaria que vocês pensassem do mesmo jeito. Eu gostaria que vocês falassem que vocês tivessem uma mesma forma de pensar. Que vocês não fossem divididos. Ele fala: olha, o corpo de Cristo não é dividido. O corpo tem vários membros, mas o corpo está junto, unido. Cristo é o cabeça e vocês são os membros, cada um diferente, mas vocês são membros do mesmo corpo. Mas ele fala, ele trata, essa carta ele trata que a igreja de Corinto ela estava dividida, cada um para um lado. E aqui na segunda carta ele continua dizendo, irmãos, sobre este ato importante que ele encontrou na Macedônia. Ele encontrou igrejas que não estavam na mesma condição financeira de Corinto. Talvez as igrejas da Macedônia não tinham nem mesmo as mesmas condições espirituais. Nós não vemos Paulo falando das igrejas da Macedônia que eles tinham a mesma experiência espiritual que os coríntios. Mas eles tinham algo, irmãos, que se destaca e que Paulo usa de exemplo. Agora eu gostaria que você relesse comigo 2 Coríntios 8, a partir do versículo 1, e nós pudéssemos então compreender melhor o que é que Paulo está querendo ensinar, o que é que Paulo está querendo tratar. Vamos ler de novo 2 Coríntios 8? Vamos lá. Agora, irmãos, isso aqui é Paulo dizendo à igreja em Corinto. Vamos ver o que ele diz. Irmãos, desejo que vocês tenham pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Queridos, e aí então nós entramos na mensagem. O que é que nós podemos aprender do que Paulo ele compartilha com os irmãos, com a igreja de Corinto? Ele estava aqui na Macedônia. Eu não sei exatamente se ele estava em Filipos, se ele estava lá em Bereia, ou se ele estava em Tessalônica, mas ele estava na Macedônia quando escreve isso para os irmãos em Corinto. E essa carta é endereçada para a igreja de Corinto. Ele diz: olha, eu quero que vocês saibam uma coisa. Os irmãos da Macedônia, eles estão em extrema pobreza, porque aquela fome que assolou todo o Império Romano. Engraçado e interessante que Corinto, a cidade de Corinto, parece que não foi afetada por essa fome.
Embora isso tenha afetado as partes mais carentes do Império Romano, parece que Corinto, por ter esses dois portos, e por ser uma cidade comercial que recebia mercadorias, ela importava e exportava para muitos lugares. Parece que Corinto não foi afetada de forma considerável por essa grande fome, por essa grande crise. E aí Paulo diz para aqueles irmãos: vocês estão numa condição financeira melhor do que eles, mas eles se diferenciam numa questão. Eles têm uma grande diferença. E a diferença, irmãos, não é a questão financeira da oferta que eles levantam. Eu gostaria de deixar uma coisa clara para nós. Eu sei que a igreja hoje ela é muito mal vista por aí afora. As pessoas elas hoje criticam muito a igreja. Os nomes de pastores de igreja são muito criticados, até porque existe mesmo muito mau testemunho. Eu converso às vezes com os irmãos e a gente fala sobre isso. É verdade. Existe muito mau testemunho na administração financeira. Existe muito mau testemunho do que se faz hoje com a parte financeira em algumas igrejas. Mas isso, meus irmãos, não é em todos os lugares, não. E não é porque algum escândalo ocorreu aqui, ali, acolá, que nós devemos fechar o nosso coração. É bíblico essa questão. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que Paulo escreve aos irmãos em Corinto. Paulo não está escrevendo em Corinto como nós lemos aqui no capítulo 8, versículo 8. Ele diz assim: eu não vos digo isso como quem dá ordens. Paulo não está ordenando que os irmãos tenham que contribuir. Paulo não está dando uma ordem como a gente às vezes ouve por irmãos: vocês são obrigados a contribuir, você é obrigado a dar o dízimo. Ninguém é obrigado a dar nada, irmãos. Se alguém algum dia te obrigar a dar alguma coisa financeiramente, está errado, porque Deus não obriga ninguém a dar nada. Você nunca vai ver Deus obrigando alguém a dar alguma coisa. Você vai ver sempre Deus com aquela imagem de Jesus Cristo, com os braços na cruz aberta, esperando que voluntariamente os seus filhos vão até Ele. Deus nunca vai cobrar de você 10%, 20%, dízimo ou qualquer outra. Deus não cobra, irmãos. Não cobra. E Paulo diz isso: não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor. Então, para que fique claro uma coisa entre nós não somos obrigados. Você não é obrigado a ser dizimista, você não é obrigado a ser ofertante. Nós não somos obrigados, não é obrigatório. Na nova aliança não é obrigatório, porque a nova aliança não funciona com lei. A nova aliança não está estabelecida com uma lei que você é obrigado a fazer isso para ficar bem com Deus, para ficar bem com a igreja, para ficar bem com isso. Não é. A nova aliança nos fala sobre um patamar mais elevado. A nova aliança nos mostra Jesus Cristo, e a imagem da nova aliança é justamente o sangue escorrendo na cruz. A imagem da nova aliança, ela não foi escrita com os dedos das tábuas de pedra que se perderam com o tempo. Ela é escrita nas tábuas do nosso coração. Aleluia. O apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus, pela imagem de Jesus Cristo, de braços abertos, de forma que tudo que fazemos, nós não fazemos obrigados. Nós não fazemos porque uma igreja obriga, porque pastor obriga, porque isso, porque nós fazemos porque nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Aleluia. Nós não ficamos indiferentes quando o amor de Deus está derramado no nosso coração. É impossível. Aleluia. É impossível eu permanecer a mesma pessoa se eu tive um encontro com Deus. E sabe qual é o detalhe da igreja da atualidade? É que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não tiveram encontro com Deus. É por isso que elas criticam a questão de dízimo, de oferta. E elas dizem assim: olha, eu vou na igreja, mas eu não dou dízimo, porque dízimo é, como diz a ditada, dízimo é para pastor. E mal sabe que pastor não administra o dinheiro da igreja. Existem pessoas qualificadas para fazer isso. Mas existem muitas pessoas que estão aí até na fábrica, irmãos. O que a gente mais ouve nos filmes aí, não é? Da verdade, ah, você é crente? E aí a segunda pergunta é, depois você, sim, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Aí a segunda pergunta, que já vem engatada na primeira: você dá dízimo para o pastor? Não é assim que fala? Irmãos, é o que a gente mais tem ouvido, é o que a gente mais tem escutado. A gente ouve isso. E às vezes eu ouço algo do que, irmãos, eu assim, né? Já vou me abaixando assim, tô bem quietinho, porque imagina se sabe que eu sou pastor, né? Sou fuzilado ali na hora, né? E a gente tem que correr, irmãos, tudo quanto é lado, meu Deus. Mas a gente sabe que isso é por causa de um testemunho. É verdade. Mas, irmãos, o que Paulo nos ensina nesse texto, eu quero compartilhar com a igreja nessa tarde. As igrejas da Macedônia, que eu creio que nós podemos aqui citar a igreja de Filipos, da cidade de Filipos, na cidade de Tessalônica e também na cidade de Bereia.
Esses irmãos, eles não ofertavam, como nós já dissemos, por uma ordem do apóstolo Paulo. Porque quando Paulo estava entre eles, Paulo declara que eles não fizeram isso por obrigação, e nem por uma ordem, e nem por alguma lei. Mas o que é que moveu esses irmãos a ofertarem e contribuírem? Eles foram movidos. Eu queria que você acompanhasse o versículo de número 5. O versículo 5 é a chave para a gente entender isso, meus irmãos, na história dessas igrejas da Macedônia, e para nós termos vitória na nossa vida. Eu queria que você ouvisse, e eu vou pedir a um irmão para ler, e eu vou pedir para uma irmã ler também. Qual é o irmão que pode se levantar aí em alto e bom som, com aquela voz de trovão, e ler o versículo 5 de 2 Coríntios capítulo 8? Temos um homem corajoso? Parece que não temos um homem corajoso. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aleluia. E não somente fizeram o que nós esperávamos. Agora tem uma mulher corajosa que possa ler o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, obrigado. O texto nos diz, tanto o texto que nosso irmão Wesley leu, como o texto que a nossa irmã Lúcia leu, diz a mesma coisa. Eles primeiramente se entregaram a quem, irmãos? Eles primeiramente se entregaram a quem? Ao Senhor. Você veja que a primeira entrega ela ocorre no nível do nosso coração. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. O que motivou aqueles irmãos a contribuírem não foi porque havia uma necessidade lá em Jerusalém, não foi porque aquela igreja que era tão próspera no início, agora eles haviam sofrido perseguição e agora eles estavam passando por fome, por necessidade. Não era essa a motivação deles. A motivação dos irmãos da Macedônia é porque em primeiro lugar eles se entregaram ao Senhor. Não há como nós vivermos uma vida cristã para com o nosso irmão se nós não nos entregarmos primeiramente a Deus. O grande erro que nós temos cometido nos dias de hoje, irmãos, é que nós queremos fazer a obra de Deus, fazendo as pessoas, fazendo um monte de coisa, sem primeiro fazer a Deus. Às vezes nós estamos achando que estamos fazendo ao Senhor, mas nós estamos cumprindo regras e tabelas. Às vezes nós estamos achando que estamos fazendo algo, e estamos às vezes até agradando homens, autoridades, mas nós não estamos fazendo ao Senhor. Porque fazer ao Senhor é diferente. Fazer ao Senhor tem a ver com entrega. Fazer ao Senhor tem a ver com a renúncia. Fazer ao Senhor tem a ver, meus irmãos, com nós abrirmos mão de nós mesmos. E foi isso que esses irmãos fizeram, os irmãos da Macedônia. Eles, em primeiro lugar, eles se entregaram a Deus. E quando alguém primeiramente se entrega a Deus, ele consegue, meus irmãos, atingir o próximo. Talvez o pouco efeito que a igreja evangélica tem tido na sociedade hoje, a pouca abrangência na mensagem do Evangelho hoje, é porque nós temos hoje muitas pessoas que têm se entregado para projetos, entregado a sua vida para lideranças e ministérios, mas não têm entregado a sua vida primeiramente a Deus. Está errado, irmãos. O cálculo está errado. Quando Paulo chega lá, Paulo testemunha que eles também haviam se entregado ao apóstolo Paulo. Eles também eram fiéis ao apóstolo Paulo. Mas antes de serem fiéis a Paulo, eles eram fiéis a Deus. Não existe liderança humana que seja mais importante que a liderança divina. Não existe homem, pastor, apóstolo, patriarca, pai, mãe, qualquer pessoa nessa terra que mereça o primeiro lugar do nosso coração do que o nosso Pai que está no céu. Aleluia. Foi isso que Jesus disse na oração dominical: Pai nosso que está nos céus. Jesus ensina os discípulos a, em primeiro lugar, buscar o Pai, olhar para o Pai, se direcionar ao Pai, porque é nele que começa todas as coisas. Esses irmãos entenderam isso. Eu acho isso interessante porque isso tem a ver com a qualidade da mensagem que nós ouvimos. Aqueles irmãos, eles na Macedônia, eles estavam vivendo uma grande perseguição também. Eles foram assolados pela fome. Mas irmãos, sabe o que eu vejo aqui? Como começou a história do Evangelho lá? Começou com aquilo que Paulo escreve aqui em 2 Coríntios, mesmo no capítulo 5, versículo 17, que nós sabemos de qual é esse texto.
Pelo que se alguém está em Cristo, me ajude completando. Uma nova criatura é. O que acontece com as coisas velhas? Elas se passaram e ficaram para trás. E o que ocorre então? Por que é que na vida cristã de muitas pessoas não existem coisas novas? Mesmo essas pessoas estão dizendo, não, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas e por que é que não ocorrem coisas novas? E aí a gente começa a pensar, será que de fato o que está acontecendo nos dias atuais é salvação? Porque parece que hoje todo mundo é cristão, é moda dizer que é crente. Hoje, meus irmãos, é gospel, né? A moda gospel é dizer, é você ver na mídia grandes artistas. Eu não sou contra, irmão, glória a Deus que existem pessoas que estão aí, parece na grande mídia, astros de televisão, cantores e cantoras, que estão aí dizendo, não, agora a gente é cristão, agora nós também somos cristãos. Mas isso me leva a uma pergunta. Se Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, por que é que nós não estamos vendo coisas novas acontecendo? Por que é que a resposta desses cristãos e de nós, vamos nos incluir, nós não podemos apontar, nós temos que nos incluir, por que é que a nossa resposta não é como a resposta desses irmãos? Por que é que o Evangelho não tem o mesmo efeito que teve na vida desses irmãos na nossa vida? Porque às vezes, irmãos, eu olho para a minha vida e eu fico triste com o meu cristianismo. Às vezes eu olho para a vida que eu estou levando e eu fico me comparando com as Escrituras e, de fato, meus irmãos, parece que nós estamos a léguas de distância deste Evangelho. Eu não sei se você já teve essa impressão. Eu não sei se você já teve coragem de pegar a Bíblia, colocar na tua cara e dizer assim, olha, você está longe, você está fora. Você está fora, você está vivendo um caminho diferente desse aqui. Esse cristianismo que está na tua vida é diferente do que está aqui. Você já passou por isso? Não sei se você já teve coragem de dizer isso para você mesmo. E começar a chorar, porque isso é uma tristeza para nós. Porque nós estamos vendo acontecer na igreja atual. Não estou dizendo a igreja de lá, estou dizendo a igreja, o corpo de Cristo, que embora seja o corpo de Cristo, mas nós, irmãos, espalhados pela terra, em todos os céus nós estamos vendo, você abre as notícias evangélicas, jornais evangélicos, você vai ver, irmãos, um cristianismo diferente. Nós não estamos vendo coisas novas acontecendo. Nós estamos vendo coisas que promovem o homem, promove a pessoa, promove a sua ideia, promove o seu projeto, promove a sua igreja, promove o seu ministério, promove o seu CD, promove a sua pregação, promove um monte de coisa, mas não promove o reino de Deus. Nós estamos vendo, irmãos, que nos dias de hoje, muitas pessoas estão batendo no peito dizendo, olha, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Mas quando você olha, meus irmãos, não é o nome de Jesus que está sendo glorificado, é o talento da voz, é a bonita mensagem, é o bonito conhecimento, é o bom argumento, é tudo, menos o nome de Deus que está sendo visto na vida das pessoas. E aí eu começo a pensar, mas que coisas novas são essas que Paulo está dizendo aos irmãos aqui em Corinto, na cidade de Corinto, dizendo, olha, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas, de fato, terminaram, ficaram para trás, e coisas novas estão se fazendo. Será? Paulo questiona os irmãos. Paulo questiona aquela igreja de Corinto. Ele usa como argumento um exemplo de irmãos em extrema pobreza. Aí Paulo vai falar, meus irmãos, que o Evangelho, quando chegou nos irmãos lá na Macedônia, impactou aquela igreja de tal forma que aqueles irmãos, mesmo em extrema pobreza, eles começaram a se reunir e começaram a ajudar, a tirar do seu pouquinho e colocar aquilo à parte, separado, e dizer, olha, isso aqui nós vamos ajudar os irmãos pobres da Judéia. Nós vamos ajudar uma igreja que está passando por necessidade. Mas, irmãos, é quase que loucura. Eu não sei você, eu penso assim, parece loucura. Com os olhos naturais a gente pensa assim. Se você não tiver fé, se você ler esse texto com os olhos naturais, somente lendo com esses bugalhos, como diz a minha mãe, né? O baiano fala esses bugalhos que tem na cara. Somente com esses olhos você vai olhar aqui e você vai dizer, não, isso aqui é loucura. Isso aqui não dá certo. Mas quando a gente lê pela fé, a gente entende. Quando você coloca as lentes da fé, você entende o que aconteceu. Mas irmão, vamos aqui ler com os olhos, com esses 2 pares de olhos que nós temos aqui na nossa face, porque o negócio aqui é estranho. Diz assim,
No versículo 2: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo não diz que esses irmãos eram ricos como os irmãos de Corinto. Paulo diz que eles eram extremamente pobres, irmãos. E eles contribuíram na sua pobreza. Como é que isso funciona? Como é que alguém pode, irmãos, colocar a mão no bolso, um pai de família que não está fazendo zangueu, que não está nem empregado, que não está mais nem no seguro-desemprego, que não sabe nem o que vai ter amanhã para comer, mas ele diz: olha, minha velha, vamos separar aqui um pouquinho, e a gente vai separar, e esse saquinho de arroz aqui vai ser para os irmãos da Judéia. Quando o Tito passar por aqui, ou quando o pastor Paulo passar por aqui recolhendo, nós vamos dizer: Paulo, nós queremos contribuir, nós queremos ofertar. Mas eles estavam em extrema pobreza. Pelos olhos naturais isso é loucura, ninguém faria isso. Mas eles fizeram. E o que é que levou essas pessoas a... pastor, não é porque, sabe, eles ficaram compadecidos, eles se constrangeram no coração deles. É assim mesmo, quando a gente vê alguém sofrendo ao nosso lado, a gente vai ajudar. Não é isso. Não é isso. Nós já lemos o versículo 5, nós falamos que a chave para entender esse texto está no versículo 5. E o versículo 5 nos fala, meus irmãos, justamente isso. Que o que motivou aqueles irmãos a contribuir e ajudar o próximo não foi porque estavam sobrando na despensa deles, foi exatamente porque eles haviam se entregado a Deus. E eu queria que você saísse somente com essa mensagem, se você esquecer todo o resto, que você lembrasse do versículo 5. Porque é no versículo 5 que nós vamos encontrar essa mensagem para nós nessa tarde. Igrejas que nós precisamos visitar. E a igreja da Macedônia é uma igreja, as igrejas da Macedônia são igrejas que se entregaram ao Senhor. O que é entregar-se ao Senhor, irmãos? Entregar-se ao Senhor deveria ser o que nós deveríamos estar fazendo nos dias de hoje. Nós que já temos a Bíblia nas nossas mãos, nós que já temos, irmãos, o que esses irmãos não tinham naqueles dias de 2000 anos atrás, nós deveríamos estar vivendo isso, irmãos, nos dias de hoje. Nós deveríamos, apesar dos escândalos, apesar do que nós estamos vendo, nós deveríamos estar com os nossos olhos em Cristo. Nós deveríamos estar vivendo os dias de hoje focados no Senhor, criticando menos, cobrando menos, falando menos e servindo mais ao Senhor. Porque era assim que aqueles irmãos estavam vivendo, servindo ao Senhor. Novas criaturas servem ao Senhor. Novas criaturas, elas andam com o Senhor. Novas criaturas têm uma nova caminhada. E esses irmãos, eles se entregaram ao Senhor. E eu quero, meus irmãos, lembrar junto com você nessa tarde desse ponto importante na nossa vida cristã: entrega. Entrega. O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo de entrega, irmãos, é um tempo de egoísmo. Nós somos, por natureza, egoístas. Nós somos seres humanos que temos uma facilidade de reter para nós. Estava ouvindo esses dias um pastor ministrando uma palavra, ele falava sobre isso, a facilidade que a gente tem de guardar aqui guilharia. Os irmãos sabem que eu estou prestes a viajar ao Brasil. E a gente, meus irmãos, está satisfazendo muita coisa, né? Muita coisa, irmão, quanta coisa que a gente tem, e a gente vai descobrir que a gente poderia viver com menos. Eu descobri que dá para viver sem sofá. Eu descobri que dá para viver sem um monte de coisa que, irmão, só tomava espaço, consumia energia, e você vai descobrindo quando você tem que limpar a casa. E começa a dar uma coisa e dá outra, e faz isso, e negocia outra aquilo. Você descobre que você pode vencer um monte de coisa. Roupa, então, você abre o guarda-roupa e fala: meu Deus, quanta roupa que não vai caber na mala. E agora, meu Deus, o que eu faço? Aí a gente descobre: dava para viver sem tudo isso. Eu não precisava ter tanto sapato. Eu não precisava ter tanta gravata. Eu não precisava ter tanto terno. E as mulheres, né? Eu não precisava ter tanto salto alto. Eu não precisava ter tanta saia, tanta calça. Tem um armário só para mulher em casa, né? E tanto sapato que tem na sapateira. Guarda-roupa, tem que ter os dois só para ela, porque é tanta roupa. E aí abre e diz assim: eu não tenho roupa para ir na igreja, agora o que eu faço? Eu tenho que passar no usaram, né? Já usaram, então eu vou comprar. Bazar usar, né? Já usaram, e agora eu vou usar também. A gente descobre que a gente pode viver com menos, irmãos. A gente descobre. Por quê? Por que isso acontece conosco? Porque a gente tem facilidade de guardar para nós, irmãos. É coisinha pequena. É não sei quantas canetas que a gente tem.
é não sei quantos computadores, é não sei quanto é pendrive, é perdido, não, tanta coisa. É brinquedo que você compra e daqui a pouco está tudo jogando fora. Né? Tem aqueles, no segundo dia você tem aqueles lixos recicláveis, cada vez é sacolado, não é assim? E toda semana você vai no mercado e compra mais um monte de coisa, né? Não tem isso. Não, isso aqui está faltando isso. E eu tenho que levar isso. E passo na loja, mas o meu filho não tem esse modelo. Mas a minha filha não tem. Eu tenho que levar. Não, coisas desnecessárias que a gente vai vivendo. E por que a gente tem essa tendência? Porque nós somos, irmãos, instruídos a viver para nós. Nós somos instruídos a nos apegar